Sequência de mais do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados. Foco no desembargador Carmo Antônio, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Desembargador Carmo Antônio é negro de pele clara, tem cabelos parcialmente grisalhos, curtos, olhos amendoados pequenos, castanho escuro, nariz afilado e traz toga preta. Na tela, no canto direito superior, o logo do TRAP, no canto direito inferior, janela de Libras com intérprete. Perguntando se há algum óbice à aprovação. Não havendo, está aprovada a unanimidade. Em julgamento, o mandado de segurança 06000004 de 2025, a origem Macapá, o relator é o juiz Rivaldo Valente, impetrante é a Associação Nacional dos Agentes de Polícia do Poder Judiciário da União, e o impetrado é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, e o terceiro interessado é a União Federal. Atuarão como vogais juízes Agostino Silvério, Anselmo Gonçalves, a juíza Tina Souza e o juiz Normande Souza. Então, está com a palavra o relator. Imagem ampla do plenário. Presidente, eminente pares, Em ambiente virtual, o juiz Rivaldo Valente. Ele é branco, de cabelos castanhos escuros, curtos, cutis laterais, olhos amendoados castanhos escuros, sobrancelhas bem desenhadas, nariz afilado, barba escanoada, grisalha, curta. Usa óculos de armação escura e traz toga preta. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, Na barra inferior, 16 e 3, 24 de 3 de 2025. 12ª Sessão Judiciária Ordinária do TRAP. Na barra enrolada inferior, primeira. Mandado de segurança, número do processo 06000004-24.2025. Origem Macapá barra P, relator, juiz Rivaldo Valente. Como parcela integrante do vencimento básico de todos os servidores da categoria, nos termos da Lei Federal 11.416. Desse modo, requer a concessão da segurança para que se reconheça a natureza de vencimento básico da GAG, computando-as na base de cálculo de todas as vantagens adicionais e gratificações calculadas sobre o vencimento, bem como para que, em decorrência disso, seja determinado o pagamento retroativo de todas as diferenças devidas nos últimos 5 anos, acrescida de juros e correção monetária. Notificada a autoridade, esta prestou as informações, defendendo a legalidade do ato administrativo e argumentando que a gratificação sempre teve natureza de gratificação e não de vencimento, conforme a legislação vigente e entendimentos reiterados pela jurisprudência. Assevera ainda que a Justiça Eleitoral não possui competência para modificar a natureza jurídica de verbas remuneratórias e que tal discussão deveria ser tratada no âmbito legislativo. Por fim, esclareceu que, da decisão administrativa, não houve interposição do recurso administrativo previsto no artigo 56 e seguinte da Lei 9.784, acumulado com o artigo 17 da Resolução do TRA-Amapá 402 de 2012, não havendo que se falar em qualquer abusividade no indeferimento do direito da impetrante na esfera administrativa. Para se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela denegação da segurança, sustentando que não há direito líquido e certo a ser protegido por meio de mandado de segurança, porquanto a natureza jurídica diferenciada da gratificação de atividade judiciária é decorrente da própria lei, e não por ato administrativo da autoridade coautora, razão pela qual inviável o reconhecimento da ilegalidade ou abusividade pretendida. A Advocacia Geral da União apresentou manifestação requerendo ingresso no feito e destacando os entendimentos do TRF1
da primeira, quarta e quinta região, acerca da temática, negando a natureza jurídica de vencimento base da gratificação de atividade judiciária. É o relatório, senhor presidente. Imagem ampla do plenário. Com a palavra, a representante do Ministério Público. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos julgadores, nobres advogados, servidores aqui presentes, boa tarde. O Ministério Público reitera os termos do parecer lançado aos autos. Pode prosseguir, excelência. Senhor presidente, eminentes pares, E a mente virtual, o juiz. o mandado de Rivaldo segurança Valente. exige a existência de direito líquido e certo, o que implica a comprovação inequívoca da ilegalidade do ato impugnado, sem necessidade de dilação probatória. No presente caso, a Impetrante, Associação Nacional dos Agentes de Polícia do Poder Judiciário da União, busca, por meio deste mandamos, a revisão do ato do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, que deferiu o pleito administrativo para o reconhecimento da gratificação de atividade judiciária instituída pela Lei Federal 11.416, de 2006, com parcela integrante do vencimento básico, com reflexos na base de cálculos de vantagens adicionais e gratificações, além do pagamento retroativo de diferença nos últimos 5 anos, acrescidas de juros e correção monetária. Todavia, após a análise detida dos autos e dos fundamentos apresentados, concluo que a pretensão da impetrante não merece guarida, pelos motivos que passo a expor. Conforme dispõe o artigo 5º, inciso 1º da Lei 12.016, a Lei do Mandado de Segurança, não se considerará mandado de segurança quando se tratar de ato do qual cabe a recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. No caso em tela, as informações prestadas pela autoridade coautora demonstram que a decisão administrativa impugnada foi proferida no âmbito de um processo administrativo contra o qual cabia recurso nos termos do artigo 56 e seguinte da Lei 9.784, combinado com o artigo 17, inciso 2º do Regimento Interno do Tribunal, que atribui ao vice-presidente a relatoria de recursos contra atos da presidência. Contudo, a impetrante não interpôs recurso administrativo devido, o que evidencia a não exaustão da via administrativa e, por conseguinte, a ausência de demonstração de direito líquido e certo apto a justificar o uso desta via especial. A jurisprudência é pacífica nesse sentido. O STJ já decidiu que a ausência de esgotamento da via administrativa impede o cabimento do mandado de segurança, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica aqui. Assim, a não utilização dos meios administrativos disponíveis reforça a inadequação do arte constitucional neste caso. Dado outro, senhor presidente, o cerne da pretensão da impetrante reside no reconhecimento da gratificação de atividade judiciária como parte integrante do vencimento básico, com reflexo em outras verbas remuneratórias. Contudo, essa tese não encontra amparo na legislação vigente. O artigo 11 da Lei 11.416, com redação dada pela Lei 12.774, estabelece que, abre aspas, a remuneração dos cargos de provimento efetivo das carreiras do quadro de pessoal do Poder Judiciário é composta pelo vencimento básico do cargo e pela gratificação judiciária, acrescidas das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Fecha aspas. Além disso, o artigo 13 da mesma lei prevê que a gratificação de atividade judiciária será calculada mediante a aplicação do percentual de 140% sobre o vencimento básico, o que reforça a distinção entre essas parcelas. A estrutura legislativa, ao separar expressamente o vencimento básico da gratificação da atividade judiciária, indica que esta última possui natureza de gratificação, destinada a compensar o exercício das funções inerentes aos cargos do Poder Judiciário, e não de componente essencial do vencimento básico. O princípio da legalidade, esculpido no artigo 37, caput da Constituição Federal, exige que a criação, majoração ou alteração de vantagem remuneratória dos servidores públicos decorra de norma legal expressa. A doutrina corrobora essa interpretação.
Trago aqui o pensamento do José Santos Cardoso Filho e diz o seguinte, senhor presidente, abre aspas, a remuneração dos servidores públicos está sujeita à estrita legalidade, sendo vedada qualquer ampliação de vantagem por via interpretativa que extrapole o texto normativo. Fecha aspas. Da mesma forma, Celso Antônio Bandeira de Mello também destaca em seu livro Curso de Direito Administrativo que o Poder Judiciário não pode usurpar a competência legislativa para instituir ou ampliar direitos remuneratórios sem respaldo legal claro. Reconhecer a gratificação de atividade judiciária como vencimento básico, com reflexo em outras verbas, implicaria uma majoração indireta da remuneração, configurando efeito cascata, vedado pelo artigo 37, inciso 13º da Constituição Federal, que proíbe a vinculação ou equiparação de vencimentos sem lei específica. O Supremo Tribunal Federal reafirmou que a ampliação da base de cálculo de vantagem exige previsão normativa expressa, sob pena de violação à legalidade. A jurisprudência dos tribunais superiores e regionais reforça a distinção entre a gratificação de atividade judiciária e o vencimento básico. O STJ, em decisão representativa nos autos do RESP 1258-306 de relatoria do ministro Mauro Campelo, da segunda turma, entendeu que a gratificação de atividade judiciária não se confunde com o vencimento básico, sendo uma gratificação específica cuja incorporação a outras verbas depende de lei expressa. Da mesma forma, os tribunais regionais eleitorais também têm esse mesmo sentido. Inclusive, coleciono aqui o julgamento do TRF1 nos autos do mandato de segurança, de relatoria do desembargador Moraes da Rocha, julgado em 8 de setembro de 2023, que denegou a segurança num caso muito análogo a este aqui, destacando o seguinte, senhor presidente, abre aspas, a gratificação de atividade judiciária não compõe vencimento básico do cargo efetivo, uma vez que a sua definição deve observar os valores já fixados pela legislação de regência. Caso houvesse a intenção do legislador de incluir a gratificação de atividade judiciária no vencimento básico, o teria feito expressamente, apenas acrescentando o valor correspondente nas tabelas de vencimento então estabelecida. Fecha aspas. Assim como colecionam também os tribunais da quarta e quinta regiões, conforme destacado também na manifestação da Advocacia Geral da União, senhor presidente, tem adotado entendimento uniforme no sentido de negar a natureza de vencimento básico à gratificação de atividade judiciária, por ausência de amparo legal. Essa orientação majoritária reflete a interpretação restritiva da Lei Federal 11.416, alinhada ao princípio da legalidade. A impetrante, por sua vez, cita decisões favoráveis, como o mandado de segurança que foi apreciado pela Seção Judiciária de Minas Gerais e outro pela 4ª Vara do Distrito Federal, que teriam reconhecido a gratificação de atividade judiciária como vencimento básico. Entretanto, tais decisões são isoladas, sem efeito vinculante, e contrariam a jurisprudência dominante do STJ, que, como Corte Superior, detém a função de uniformizar a interpretação do direito federal. A ausência de precedentes vinculantes, recurso repetitivo ou súmula, e o predomínio do entendimento contrário reforçam que essas decisões não podem prevalecer sobre a orientação majoritária. O pedido de pagamento retroativo de diferença nos últimos 5 anos, acrescida de juros e correção monetária, também é viável. Tal pretensão pressupõe que a gratificação de atividade judiciária já deveria ter sido considerada vencimento básico desde então, o que carece de fundamento legal ou decisão administrativa prévia. Conforme súmula 269 do STJ, abre aspas, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Fecha aspas. O STJ e o Supremo Tribunal reafirmou que a concessão de valores retroativos sem norma legal anterior viola o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, que assegura irredutibilidade de vencimento, mas não autoriza a majoração sem respaldo legislativo.
A autoridade coautora corretamente apontou que a Justiça Eleitoral não possui competência para modificar a natureza jurídica de verbas remuneratórias, tarefa que compete ao Poder Legislativo. A doutrina de Eli Lopes Meirelles adverte que o Judiciário deve se limitar a interpretar a lei, sem inovar no ordenamento jurídico ou criar direitos não previstos. Assim, acolher o pedido da impetrante seria uma usurpação da competência legislativa em afronto ao artigo 2º da Constituição Federal de 88, senhor presidente. Então, diante dessa situação, senhor presidente, eu voto pela denegação da segurança. É como voto. Juiz Agostinho Silvério. Imagem ampla do plenário. Juiz Anselmo Gonçalves. Senhor presidente, eminências pares, senhora procuradora regional eleitoral, no caso a lei número 11.416 de 2006, que cria a gratificação da atividade judiciária, dispõe no artigo Foco no juiz Anselmo Gonçalves. 11 que a remuneração dos cargos de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário é composta pelo vencimento básico do cargo e pela gratificação judiciária. Veja, o artigo 11 é taxativo, ou seja, a remuneração é composta do vencimento básico e pela gratificação judiciária. E se fosse a intenção do legislador de colocar a gratificação da atividade judiciária como integrante do vencimento, teria feito no âmbito desse artigo 11. Mas, no artigo 13, a mesma lei especifica como vai ser calculada a gratificação de atividade judiciária. Aqui diz no artigo 13 que a gratificação judiciária, GAJ, será calculada mediante a aplicação do percentual de 140% sobre o vencimento básico estabelecida no anexo 2 desta lei. Ou seja, a gratificação da atividade judiciária é calculada tomando por base o vencimento básico. Agora, se nós integrarmos a gratificação judiciária ao vencimento básico, estará havendo bis in idem. Ou seja, é um absurdo completo a interpretação que está sendo feita pela impetrante com a devida vênia. Eu vou acompanhar nesses termos integralmente o voto do relator. Imagem ampla do plenário. Eu acompanho o relator também, presidente. Juiz Normand de Souza. Eu também, excelência. Acompanho. Decisão: Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do mandado de segurança e, no mérito, denegou-lhe a ordem nos termos do voto do juiz relator. O juiz Anselmo Gonçalves quer que conste o voto ou só acompanha o relator? Foi só uma observação, senhor presidente. Não há necessidade de nenhuma acréscimo, não, só acompanha o relator. Nos termos do voto do juiz relator. Foco no Isamar do Carmo Antônio. O número 2 da Antônio. pauta é o mandado de segurança também, 060006 de 2025. O relator é o juiz Normand de Souza, o impetrante é Coligação Macapá da Esperança, impetrante Paulo César Lemos de Oliveira e autoridade impetrada, juízo da 2ª Zona Eleitoral de Macapá. E o impetrado é também Antônio Paulo de Oliveira Furlan e Mário Rocha de Matos Neto. Atuarão como vogais juízes Rivaldo Valente, Agostinho Silvério, Anselmo Gonçalves e a juíza Tina Souza. O relator está com a palavra. Imagem ampla do plenário. Agora foco no juiz Normand de Souza. Ele é negro de pele clara, tem cabelos castanhos escuros, presos para trás. Usa óculos de armação escuro, olhos amendoados, castanhos escuro, nariz afilado e traje toga preta. Na barra de rolagem inferior. 2. Mandado de segurança. Número do processo 06-00006-91.2025. Origem: Macapá/P. Relator: juiz Normand de Souza. Que movem contra Antônio Furlan e Mário Rocha Neto. A ação mandamental visa combater decisão do juiz da zona eleitoral que apenas parcialmente deferira pedidos cautelares formulados no bojo da referida AGE, e que envolve a investigação de suposto abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação durante o pleito de 2024. As condutas questionadas incluiriam o uso da estrutura pública para a autopromoção do prefeito, candidato à reeleição,
através da Secretaria de Comunicação Municipal e de contratos com empresas de comunicação violando normas eleitorais, e que as estratégias de comunicação financiadas pelo cofre público potencializaram a imagem do gestor, influenciando o eleitorado, tendo a imprensa local noticiado amplamente o caso, inclusive com confissões públicas de erro de divulgação por parte do secretário de Comunicação. Liminarmente, os autores pediram diversas medidas ao juízo, sendo indeferidos os pedidos de busca e apreensão e quebra de sigilo bancário. É dessa parte da decisão que os impetrantes se insurgem por meio do mandamus. Na exordial, aqui do mandado de segurança, argumentam que o mandado de segurança é cabível, pois inexiste recurso próprio para atacar o ato da autoridade coatora, e que a irrecorribilidade das decisões interlocutórias não é aplicável nesse caso. Afirmaram que a decisão do primeiro grau deferiu parcialmente pedidos cautelares, determinando a apresentação de documentos referentes a gastos com publicidade do município de 2021 a 2024 e que a multa imposta não é suficiente para garantir o cumprimento da ordem, devendo ser convertida em busca e apreensão, além de serem aplicadas medidas mais severas em caso de descumprimento. Pugnaram pela apreensão do celular do secretário de Comunicação, pois haveria indícios suficientes de sua participação em ilícitos, com a disseminação de fake news, tornando a medida adequada e proporcional. Os impetrantes também pediram a quebra de sigilo bancário das empresas envolvidas na difusão de publicidade municipal. Embora a decisão de primeiro grau tenha indeferido o pedido, sustentaram que a medida é necessária para verificar o desembolso de recursos públicos, podendo ser reavaliada na fase de diligências. Apresentaram aditamento à inicial do mandado de segurança, afirmando que a decisão recorrida negou vigência aos parágrafos 4º, 5º e 5º, do artigo 5º e artigo 22, inciso 9, da Lei Complementar 64/90, pois os referidos dispositivos de regência estabelecem que, em caso de não apresentação dos documentos determinados pela Justiça Eleitoral, o agente omisso estará exposto à expedição de mandado de prisão e processo por crime de desobediência. Pelos motivos acima elencados, pediram que a tramitação do feito siga em sigilo até a apreciação da liminar e que seja concedido o provimento antecipado para assegurar a busca e apreensão de documentos e do celular do secretário de Comunicação, além da possibilidade de ordem de prisão. O pedido de liminar foi indeferido, sob o fundamento de que as medidas pleiteadas possuíam natureza satisfativa, e o que inviabilizaria a concessão antecipada, e que a busca e apreensão, aqui mais importante, e a quebra de sigilo bancário não foram devidamente fundamentadas pelos impetrantes. O juiz eleitoral da segunda zona prestou informações, afirmando que indeferiu os pedidos de busca, apreensão e quebra de sigilo bancário, sob a justificativa de falta de fundamentação plausível. O juiz argumentou que os impetrantes não demonstraram adequadamente a necessidade e a proporcionalidade dessas medidas, que são excepcionalmente invasivas e atingem direitos fundamentais. Afirmou que as medidas restritivas, como a quebra de sigilo e a apreensão de bens, só podem ser concedidas se houver elementos concretos que justifiquem a necessidade e proporcionalidade no caso específico. No caso específico, o magistrado entendeu que a petição inicial não apresentou argumentos suficientemente sólidos para demonstrar que essas medidas seriam indispensáveis para a elucidação dos fatos investigados. Além disso, ressaltou que a jurisprudência do TSE reforça que o mandado de segurança não pode ser utilizado como substituto de recurso processual. Dessa forma, a decisão de indeferir tais pedidos também se alinha ao entendimento de que atos interlocutórios não podem ser imediatamente questionados por meio de mandado de segurança, salvo em situações de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Em contrapartida, a decisão acolheu parcialmente o pedido. O juiz está ainda prestando informações, dizendo que ele colheu parcialmente o pedido dos impetrantes, determinando que o Poder Executivo de Macapá fornecesse documentos sobre os gastos de publicidade e tal, reconhecendo a relevância da apuração, considerando que a requisição de documentos seria o meio menos invasivo e mais adequado para aquele momento processual. Passando agora à manifestação do Ministério Público Eleitoral,
Afirmou que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, Permanece o foco salvo em no juiz situações excepcionais, e que a Normande decisão Souza. interlocutória impugnada não configura situação de direito líquido e certo, uma vez que a matéria ainda pode ser reavaliada pelo juízo de origem, motivo pelo qual a ação não deve ser conhecida. No mérito, o parquet afirmou que os pedidos cautelares formulados pelos impetrantes não demonstraram suficientemente o risco de dano irreparável ou a urgência para que fossem concedidos de forma antecipada, e que a busca e apreensão de documentos e do celular do secretário devem observar o princípio da proporcionalidade e só pode ser deferida diante de provas robustas que justifiquem a medida, motivo pelos quais deve ser negada a concessão da segurança. É o relatório, Excelência. Foco na parte central da mesa. Não há pedido de sustentação oral, passa para o Ministério Público Eleitoral. Obrigada, senhor presidente. Reitero os termos do parecer pela denegação da ordem. Relator, novamente. Eu tô contrariando o Ministério Foco Público no no que juiz diz Normande respeito a Souza. não conhecer, porque eu estou conhecendo, entendendo que a ação é adequada, tempestiva, e estou conhecendo porque aquilo que o MP pôs, eu vou falar no mérito. Aquela situação de primazia de julgar o mérito, eu entendo que é relevante colocar dessa forma. A discussão é a mesma, porque... Tá. Vossa Excelência está optando por conhecer e vai avaliar o que está em preliminar como mérito. Enfrentar no Pergunto aos Foco na colegas parte se há alguma central da mesa. objeção. Sim, senhor presidente. Pois não. Imagem ampla do plenário. Uma devida vênia está aqui. Não é caso de mandado de segurança. Se, na verdade, nós estamos diante de uma decisão interlocutória. Foco no juiz Anselmo Gonçalves. Ele é branco, careca, usa óculos de armação escura, olhos amendoados, castanho escuro, nariz afilado e traz toga preta. Salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais. Então, quando a súmula diz que não cabe mandado de segurança, é caso de não conhecimento, tá? É caso de não processamento, tá, da ação, justamente tá considerando a inadequação da via eleita. O caso é de recurso, tá, que seja adequado à espécie, não de mandado de segurança. Então, com a devida vênia, eu discordo com relação ao conhecimento, tá, porque o caso aqui é de aplicação da súmula número 22 do TSE. Eu vou falar disso aí, mas eu... Imagem ampla do plenário. Vossa Excelência pode prosseguir. Por maioria está sendo conhecido. Tá, mas no final mesmo... excedíssimo Foco no no âmbito juiz eleitoral Normande Souza. e as decisões sem caráter definitivo exaradas nos autos de AGE ou as interlocutórias, como é o presente caso, não podem ser atacadas por meio de mandados ou recursos em razão de não estarem sujeitas à preclusão, o que possibilita à parte poder questionar a matéria de forma preliminar em eventual recurso contra a decisão de mérito da ação. A resolução, eu tiro isso da resolução 23478, inteligência do artigo 19. Porque, a rigor, o texto da resolução diz que não é atacável porque ainda vai ser questionado, a matéria não vai estar preclusa. Então, vamos lá. As medidas, mantidas as devidas proporções, a matéria guarda similitude com o que foi pacificado pelo TSE. Essa súmula 22 que o doutor Anselmo mencionou. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais. A própria resolução diz que não cabe recurso. Então, assim, eu entendi enfrentar dessa forma, por quê? Porque se a própria resolução diz que não cabe recurso, então, em tese, pensaríamos, cabe o mandado de segurança. Mas cabe se a decisão for teratológica. E aqui eu estou entendendo que o colega lá, o juiz Diego, lá, segunda vara, o voto está escrito aqui, eu posso ler, mas eu estou entendendo que ele não proferiu nenhuma decisão teratológica. Questão de não concordar com os argumentos, com os fundamentos que o juiz propôs. E isso é numa cautelar, está dentro da AGE. Ele ainda não julgou a AGE. Ainda não. Então, assim, eu estou entendendo que não cabe esse mandado de segurança, deve ser denegada a ordem, porque eu não vi teratologia em nenhum dos pontos enfrentados. E por isso estou denegando.
O voto está disponibilizado para Vossas Excelências, se entenderem necessário, eu leio. Juiz Rivaldo Valente. Imagem ampla do plenário. Senhor presidente, eu também tinha analisado essa questão. E ambiente virtual, juiz Rivaldo Valente. O doutor Anselmo se manifestou no voto da aplicação aí da súmula 22 do TSE, até porque a decisão impugnada, ao indeferir o pedido de busca e apreensão e a quebra de sigilo bancário, por sua natureza de decisão interlocutória, sendo passivo de revisão no curso da AGE, um recurso contra a decisão de mérito, nos termos do artigo 19 da Resolução 23.478. Portanto, o relator, em homenagem à primazia do mérito, né, ele analisou essa questão, priorizando a celeridade processual e a proporcionalidade das medidas adotadas, e, sobretudo, a ausência de elementos concretos que configurem teratologia ou ilegalidade de decisão, ele resolveu apreciar de forma meritória para negar a segurança. Então, diante dessa situação, senhor presidente, eu vou acompanhar assim, integralmente o relator no seu voto. Juiz Anselmo Gonçalves. Desculpa, Agostinho Silvério. Acompanho o relator, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves. Tá, uma vez que foi superada a questão do preliminar, se o meu entendimento é de que não caberia o mandado de segurança, eu acompanho o relator no que diz respeito à inexistência de teratologia na decisão atacada. Foco no desembargador Carmo Antônio. Com o relator, presidente. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por maioria, conheceu do mandado de segurança, vencido o juiz Anselmo Gonçalves, que não o conhecia, e no mérito denegou-lhe a ordem à unanimidade nos termos do voto do juiz relator. Número 3 da pauta é o recurso eleitoral na prestação de contas número 0600-484-2024, origem Pracuúba, relator é o juiz Agostinho Silvério, recorrente é o Ministério Público Eleitoral e a recorrida é Eunice Magave Ramos. Atuarão como vogais juiz Anselmo Souza, juíza Tina Souza, juízes Normande Souza e Rivaldo Valente. O relator Agostinho Silvério está com a palavra. Imagem ampla do plenário, agora foco no desembargador Agostinho Silvério. Ele é branco, de cabelos castanhos escuros, curtos, penteados para o lado esquerdo. Usa óculos de armação escura, nariz afilado, barba escanoada curta, grisalha, traje toga preta. Campanha da candidata Eunice Magave Ramos, referente às eleições municipais de 2024, em que concorreu ao cargo de vereadora pelo Partido Republicanos no município de Pracuúba. A sentença recorrida fundamentou a aprovação com ressalva no entendimento de que a falha Na barra de rolagem inferior, terceiro, recurso eleitoral na representação de contas. Perdão, na prestação de contas. Número do processo 0600-484-33.2024. Origem Pracuúba, barra P, relator, juiz Agostinho Silvério. Ao longo dos 37 dias de campanha. Nas razões recursais, o recorrente afirmou que a candidata realizou o referido gasto para aquisição de combustível sem a devida comprovação. Argumentou que a recorrida havia juntado apenas nota fiscal genérica e que, após ser intimada para se manifestar acerca das irregularidades apontadas pelo órgão ministerial, apresentou novo demonstrativo com dados diversos. Alegou também que, em um primeiro momento, a recorrida indicou que o gasto era referente ao período do dia 8 a 14 de 9 de 2024 e que, posteriormente, indicou que o gasto correspondia a 37 dias do período de campanha, o que, em tese, demonstraria o objetivo de induzir a Justiça Eleitoral em erro. Afirmou também que os dados contraditórios revelam falha grave, já que compromete a transparência e o controle dos gastos eleitorais. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar desaprovadas as contas de Eunice Magave Ramos, com a determinação de restituição ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.450. Em contrarrazões, a recorrida afirmou que realizou os esclarecimentos necessários, sanando a irregularidade da despesa com combustível.
Disse também que ela foi adequadamente detalhada, incluindo notas fiscais e justificativas complementares, e que houve análise do setor técnico, que concluiu que a falha identificada não compromete a regularidade das contas. Alegou também que é aceitável a total correção dos dados das prestações de contas, com a apresentação dos documentos de comprovação de origem, e que o princípio da economicidade foi respeitado. Ao final, requereu não provimento do recurso eleitoral para que seja mantida a sentença. O parecer ministerial ressaltou que o gasto de R$ 2.450 com combustível não foi adequadamente comprovado, em razão da ausência de informações detalhadas exigidas pelo artigo 135, parágrafo 11b, da Resolução TSE 23.607 de 2019. Destacou ainda que a candidata apresentou apenas demonstrativos gerais, sem detalhamento semanal dos abastecimentos, contrariando a normatização eleitoral. Assim, pugnou pela reforma da sentença e pela desaprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. Imagem ampla do plenário. Pedido de sustentação oral, doutora Gláucia Costa Oliveira, pelo prazo regimental. Boa tarde, excelência. Quero parabenizar, primeiramente, a sua Foco na presidência. advogada Gláucia Costa. Ela é branca, de cabelos castanhos, escuro com luzes, lisos, longos, presos para trás. Usa leve maquiagem, sobrancelha bem desenhada, nariz afilado e traz toga preta. Que aqui nos assistem, senhora procuradora e serventuários desta casa. Eu quero, primeiramente, parabenizar, doutor Carmo Antônio, pela sua presidência durante este período, e é uma honra, durante esse ano de 2025, iniciar com a sua presidência aqui nesta casa. Muito obrigado, doutora Gláucia. Eu peço desculpas, como recorrente ao Ministério Público, Imagem ampla do como a plenário. senhora fez Agora a foco na apresentação, parte eu vou central da devolver, mesa. pedir Vênia para passar a palavra ao MP e, na sequência, devolvo a palavra. Ok, obrigada. Excelentíssimo senhor presidente, o Ministério Público vai reiterar os termos do parecer que foi lançado aos autos, tendo em vista que o recurso ministerial é de primeira instância. Pode prosseguir, então, excelência. Imagem ampla do plenário. Posso prosseguir, excelência? Sim, por favor. Obrigada. Foco na advogada Gláucia relatório de Costa. prestação de contas da candidata a vereadora na eleição de 2024, da Eunice Magável, candidata a vereadora pelo município de Pracuúba. Excelência, a gente chama uma particularidade em relação a este processo que trata especificamente sobre combustível. Sabemos que o nosso município ele tem uma particularidade de gastos. Se for falar do município de Pracuúba, ele existe um único posto de combustível naquele município. O gasto apresentado pela vereadora no período das eleições foi de R$ 2.450, onde o litro de combustível naquele município ele custa R$ 7,00. Se ela for abastecer e lá não tem gráfica, não existe gráfica para emissão do material de campanha, ela precisa se deslocar até a capital de Macapá. Só o gasto de vindo de um carro para Macapá, você tem, em média, mais ou menos, você gasta uns R$ 450 de um tanque para vir e outros 450 para voltar. Só aí o gasto com uma vinda em Macapá para vir buscar um material de propaganda que no município de Pracuúba não tem gráfica alguma que possa fornecer para esses candidatos, já se apresenta um gasto. E com isso, em um período da campanha dos 35 dias que foram apresentados no relatório, que ensejou o parecer favorável pela aprovação das contas em 2 momentos. Tanto no primeiro momento, que houve o pedido do parecer preliminar, a candidata ela justificou, apresentando o relatório, dentro daquilo que ela conseguiu contratar naquele município, e no segundo momento, com a manifestação do próprio parecer do Ministério Público, onde ele aponta que também não foi sanada. Mas o parecer técnico, com todas as justificativas apresentadas pela defesa, o parecer concluiu que a candidata pelo Partido dos Republicanos, no município de Pracuúba, Eunice Magável Ramos, apresentou prestação de contas referente à campanha de 2024.
Na análise inicial, nada se verificou que obstasse a aprovação das contas. Contudo, no sentido contrário, o Ministério Público Eleitoral apresentou parecer onde apontou possível irregularidade da despesa com combustível, pois ausência de relatório semanal detalhado do consumo. Mas, assim, se for colocar uma vinda para Macapá em toda semana, já supria o valor referente aos R$ 2.400, porque o litro de combustível naquele município é R$ 7,00, e um tanque, ela estava com 2 carros alugados, já supre esse valor, então, por isso que nós atacamos o princípio da economicidade. E, regularmente, ela foi intimada e foi apresentada justificativas em 2 momentos. A candidata não apresentou tanto o relatório quanto a prestação de contas relativo às notas fiscais dentro daquilo que é previsto na lei, no artigo 35, parágrafo 11 da resolução eleitoral. Sem mais longas defesas, Excelência, em relação a isso, peça-se nos autos a aprovação, a manutenção da sentença de primeiro grau, em que reconhece a aprovação das contas com ressalva da candidata Eunice Picanço. Edilce do Ramos, por favor. Emergência para o plenário. Que requer a defesa, Excelência. Novamente a palavra com o ilustre relator. Eu estou conhecendo, senhor presidente. Algum voto divergente? Vossa Excelência pode prosseguir. Não conhecida a unanimidade. Conhecida a unanimidade, né? A análise da prestação de contas Foco no desembargador Agostinho Silvério. assegurar a transparência e regularidade na arrecadação e aplicação dos recursos eleitorais em conformidade com a resolução TSE número 23.607 de 2019. O princípio da economicidade também deve ser observado, conforme o artigo 37 da Constituição Federal. Conforme relatado, a controvérsia consiste em suposta irregularidade na prestação de contas de Eunice Magave Ramos, tendo em vista a apresentação de gastos genéricos com combustível no valor de R$ 2.450, em ofensa aos princípios da transparência e da economicidade. Após análise, verifica-se que a falha apontada pelo Ministério Público Eleitoral não compromete a regularidade das contas. A candidata apresentou justificativas e novos documentos que corroboram a legalidade do gasto com combustível. O setor técnico concluiu que a questão se trata de erro material, sem impacto na transparência da prestação de contas. Sobre a falha apontada de supostos gastos com combustível sem detalhamento exigido pela norma de regência, a candidata recorrida indicou a quantidade e valor gasto com combustíveis, bem como o período de campanha correspondente. Houve também a apresentação de demonstrativo das localidades, comunidades e vilarejos do município de Pracuúba abrangidos, com destaque para Agrovila do Cujubim, Flechal, Porto Franco, além de indicar a média de uso diário do combustível e a quantidade de carros, conforme exige a norma de regência. Entre parênteses, artigo 35, parágrafo 11 da Resolução TSE 23.607. Além disso, a recorrente comprovou a despesa por meio de nota fiscal e comprovante de pagamento via PIX. O órgão ministerial se insurge também contra a suposta contradição de informações. Porém, a resolução TSE 23.607 prevê a possibilidade de apresentação de prestação de contas retificadora, o que foi feito pela recorrida para esclarecer que tais despesas abrangeram um período total de 37 dias da campanha eleitoral. Ademais, despesa com combustíveis no valor de R$ 2.450 para 37 dias de campanha não se mostra desarrazoada ou antieconômica, mormente para a realidade do interior do Estado, em que as localidades são distantes da sede do município, como demonstrado pela recorrente. Assim, não há fundamento suficiente para a desaprovação das contas. Sobre o tema, merece destaque recente pronunciamento desta Corte, em caso semelhante, quando considerou regular a retificação de despesas com combustível,
cujo valor final foi superior ao presente analisado, que foi R$ 3.124. Aqui vou ler a chamada da ementa. Direito eleitoral, recurso eleitoral, prestação de contas, despesas com combustível, divergência nas informações iniciais, retificação de dados, regularidade comprovada desse provimento. Isso aí foi publicado agora, recentemente, no Diário de Justiça Eletrônico TREAP 38, em 26/2/2025. Por todo exposto, sobretudo por ter sido comprovada a despesa com combustíveis, inclusive com detalhamento de consumo, localidades abrangidas e período de uso, nego provimento ao recurso, mantendo a aprovação com ressalvas das contas da candidata Eunice Magave Ramos. É o voto, senhor presidente. Foco nas imagens do Carmo Antônio. Como vota o juiz Anselmo Gonçalves? Acompanho o relator. Juíza Tina Souza? Com o relator, presidente. Juiz Normande Eu Souza? também estou acompanhando, excelência. Juiz Rivaldo Valente? Da mesma forma, senhor presidente, acompanho. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, à unanimidade. É um recurso, né? Recurso eleitoral na prestação de contas, senhor. Conheceu do recurso e no mérito negou-lhe provimento dos termos de voto do juiz relator. É isso? Negou provimento, sim. É o número 4 da pauta, é o recurso... Permanece o foco nas imagens do Carmo Antônio. É o número 3 da pauta, senhor presidente. Isto é. Já estou anunciando o outro, próximo. Número 4, o juiz é o recurso eleitoral na prestação de contas número 0600-400-2024, origem Amapá. O relator é o juiz Anselmo Gonçalves, recorrente Ministério Público Eleitoral e recorrido Érico Lobato Muniz. Atuarão como vogais a juíza Tina Souza e os juízes Normande Souza, Rivaldo Valente e Agostinho Silvério. O relator, juiz Anselmo Gonçalves, está com a palavra. O Ministério Foco Público no Eleitoral juiz interpôs Anselmo Gonçalves, na barra de rolagem inferior. 4. Recurso eleitoral na prestação de contas, número do processo 06004032.24. Origem Amapá, barra P, relator, juiz Anselmo Gonçalves. O princípio da economicidade, sustentando que a despesa com material de campanha, santinhos, praguinhas e cartazes foi excessiva e desproporcional à população eleitoral do município de Amapá, estimada em 7.751 eleitores. Além disso, aponta a ausência de registro de despesas com pessoal para a distribuição desse material. Alega ainda a irregularidade da contratação de serviços de marketing, argumentando que o valor contratado supera a média do mercado. Destaca especificamente que a contratação de Marina Vieira Viana para gerenciamento de redes sociais não indicou quais plataformas foram geridas, configurando informação genérica. Ademais, questiona a despesa de R$ 8.000 com a produção de jingles, vinhetas e slogans, por considerá-la muito acima da média. Requer o provimento do recurso para a desaprovação das contas com a devolução da quantia de R$ 17.145 ao Tesouro Nacional. O recorrido, Érico Lobato Muniz, apresentou suas contrarrazões. A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se no sentido de reconhecer o caráter antieconômico das despesas com material impresso, requerendo, em razão disso, a desaprovação das contas com a devolução da quantia de R$ 3.145 ao Tesouro Nacional. E, quanto à irregularidade na contratação de serviços de marketing, sustenta que a simples comparação com médias de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar a irregularidade. É o relatório. Foco na parte central da mesa, com a palavra de do Carmo Antônio. Senhora Procuradora, o recorrente ao Ministério Público Eleitoral, está com a palavra a representante do Ministério Público. Senhor presidente, reitero os termos do parecer.
Pedido de sustentação oral do Dr. João Victor Lima das Neves. Está com a palavra. Primeiramente, bom dia, excelentíssimo senhor presidente, eminentes pares, a doutora procuradora... Em ambiente virtual, advogado João Vitor das Neves. Ele é branco, de cabelos castanhos escuros, curtos, com registros laterais. Muito bem, doutor, muito bem. Imagem ampla do plenário. Excelências, Na tela, em ambiente virtual, o advogado João Vitor das Neves. Ele é branco, de cabelos castanhos escuros, curtos, com registros laterais, penteados para o lado esquerdo, olhos amendoados de castanho escuro, sobrancelha bem desenhada, nariz afilado e tem barba escalada curta, castanho escuro. Traje a blusa social branca. Logo após veio a sentença de juízo de primeiro grau, que entendeu que não é antieconômico. Veja bem, o que eu gostaria de enfatizar aqui é que o que foi gasto foram 6.000 santinhos e 3.500 praguinhas. Excelências, a nossa legislação eleitoral, ela ainda não tem um parâmetro para dizer quanto de santinho um candidato deve gastar. E aí, a população eleitoral do município do Amapá é de 7.751 eleitores. Ou seja, o que eu gostaria aqui de questionar é, então, assim, quer dizer que durante uma campanha eleitoral, um candidato ele vai ter que fabricar um santinho por eleitor? A gente sabe, na prática, que durante uma campanha, o eleitor que pega um santinho num evento, depois que termina o evento, ele tem o hábito de amassar esse santinho e jogar no lixo. Então, é muito comum que um candidato, durante a eleição, ele mande confeccionar mais de um santinho por eleitor. O que hoje eu estou vendo aqui é que ainda não existe um artigo 17 que rege a prestação de contas, ela ainda não positivou qual é o limite que deve ser estabelecido por um santinho. Ou seja, não há antieconomicidade na situação da prestação de conta do senhor Érico Lobato. A prestação de contas dele não fere, não extrapola nenhum tipo de limite. A outra situação é que, como muito bem dito pela doutora procuradora, também no seu parecer, é que, de fato, não há como fazer uma comparação de serviço. Foi batido na prestação de conta do senhor Érico que o serviço pago para a gerente de marketing é muito superior comparado com a cidade de Florianópolis. Excelências, o Amapá, o estado do Amapá, é precário em mão de obra. Durante uma campanha eleitoral, os candidatos eles disputam o mesmo gerente de rede social. Assim como no mercado jurídico, é disputada a quantidade de advogados eleitorais, porque o nosso estado é escasso de mão de obra. Então, nessa prestação de contas, chegou a ser ventilado que o valor pago para uma profissional aqui no Amapá é muito caro comparado com uma de Florianópolis. Essa comparação, excelências, ela não merece prosperar. Dito isso, reitero o que está no recuo, na contra as razões, de que não há nem nada sendo aferido na antieconomicidade. Por isso, eu peço que seja julgado improcedente o recurso interposto pelo nobre Ministério Público. São os termos. Foco na parte central da mesa. Palavra, ilustre relator. O recurso é adequado e tempestivo, dele conheço. Alguma objeção ao conhecimento? Conhecida a unanimidade, Vossa Excelência pode prosseguir. Apesar das respeitáveis razões recursais, a sentença Foco no juiz deve ser Anselmo mantida, Gonçalves. pois reflete com precisão a norma de regência e está alinhada à jurisprudência desta Corte e também do TSE. No caso, contudo, não há afronta ao princípio da economicidade nem ao da moralidade, pois o gasto com publicidade está regular. Conforme consta dos autos, está registrado na conta 2.15, dentro das despesas, o total de R$ 3.145 em publicidade por materiais impressos. Desse valor, R$ 2.145 referem-se a baixas de recursos estimáveis em dinheiro e R$ 1.000 correspondem a despesas efetivamente contratadas, gasto financeiro, paga com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Os recursos estimáveis em dinheiro, como é do conhecimento dos pares, correspondem a bens e serviços recebidos pelo candidato ao partido sem desembolso financeiro, mas que possuem valor econômico. São caracterizados por sua gratuidade ou cessão sem contraprestação financeira. Como exemplo, citam-se a cessão gratuita de imóveis para o comitê eleitoral, serviços voluntários especializados, como assessoria jurídico-contábil e a doação de material gráfico, santinhos, adesivos, cartazes,
feita por pessoa física, candidatos ou partidos políticos, como ocorre no presente caso. As despesas financeiras, por outro lado, correspondem a pagamentos realizados pelo candidato ou partido, envolvendo movimentação de recursos financeiros. Como exemplos, mencionam-se o pagamento de aluguel de comitê de campanha e a contratação de serviços de publicidade e marketing, como se observa nas contas analisadas. Dessa forma, verifica-se que o candidato utilizou efetivamente R$1.000 de um total de R$10.000 recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em publicidade impressa. Assim, não se pode afirmar que essa quantia diminuta desrespeitou o princípio da economicidade, muito menos o da moralidade. Quanto ao valor estimável doado pela direção estadual do Movimento Democrático Brasileiro, partido ao qual o recorrido está vinculado, não é possível afirmar que houve violação a tal princípio. A análise desse ponto deve ser realizada no âmbito da prestação de contas daquela agremiação e não neste processo. Além disso, mostra-se completamente descabida a determinação de devolução desse valor estimável ao Tesouro Nacional na hipótese dos autos. Nesse sentido, afasta a alegação de que houve violação aos princípios constitucionais acima listados. Afasta também a afirmação de que houve desproporcionalidade entre a quantidade de material impresso e o eleitorado. No recurso eleitoral, consta que o recorrido adquiriu material, dentre eles 6.000 santinhos, 3.500 praguinhas e 500 cartazes. Juntos, esses itens somam 10.000 impressos para alcançar o eleitorado indicado como sendo de 7.751 eleitores aptos a votar. Porém, ao contrário do que afirma o recorrente, não considero desproporcional a utilização desse material. Primeiro, porque não há óbice, por exemplo, para que o candidato entregue mais de uma vez o mesmo item em situações distintas para o mesmo eleitor. Tal prática, na verdade, pode ser plenamente vista como tentativa de reforçar o pedido de voto, assim como não há óbice para que uma mesma propaganda na internet seja impulsionada mais de uma vez. Segundo, porque é provável e até mais estratégico que os itens, por serem distintos, sejam entregues juntos, como santinho, praguinha e cartaz. Considerada dessa forma, a quantidade de itens acima listados torna-se menor do que o número de eleitores, o que, repito, elimina a hipótese de violação ao princípio da economicidade. Nessa linha, acolho as alegações do recorrido no sentido de que o candidato distribuiu pessoalmente seu material gráfico durante visitas e caminhadas, prática comum em campanhas no interior e que, apesar da quantidade, o material era compacto e fácil de transportar. Essa conclusão afasta, por óbvio, a necessidade de qualquer registro de militância não remunerada. Pontuo que essa circunstância é totalmente distinta daquela que consta no precedente do TSE trazido no presente recurso acerca da necessidade de registro de militância, motivo pelo qual deixo de segui-lo. Naquele caso, constatou-se um valor Permanece de o fato foco no elevado com juiz adesivo, Anselmo Gonçalves. R$ 4.440 e material impresso, R$ 137.830, incluindo a confecção de 2 milhões de santinhos, o que demonstra a necessidade de amplo apoio para a distribuição desse material. Ainda no ponto, não ignoro a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, datada de 21/10/2024, no sentido de considerar violação ao princípio da economicidade a não comprovação de gastos com militância para distribuição de material de publicidade impressa. Porém, naquele caso, o valor dispendido nos serviços gráficos totalizou R$ 336.300, ou seja, a quantia 106,93 vezes maior do que a hipótese dos autos. No outro giro, aplico a jurisprudência do TRE-AP no sentido de que, abro aspas, o número expressivo de material impresso não é suficiente para comprovar a malversação dos recursos empregados na campanha quando demonstrada a efetiva prestação dos serviços e contratação em valor compatível com o preço médio do mercado. Fecho aspas. Ação de investigação judicial eleitoral, número 060-166-373. Relator, juiz Carmo Antônio, com data de 28/8/2023. Quanto à afirmação de que há irregularidade na contratação de serviços de marketing, argumentando-se que o valor contratado supera a média do mercado, acolho integralmente a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral no sentido de que esses gastos,
como produção de programas de rádio jingles, envolvem serviço técnico especializado de natureza intelectual, podendo variar conforme o profissional ou empresa escolhida, considerando renome, equipamentos e qualidade, que, diferentemente das despesas com material impresso, a avaliação desses custos exige cautela, pois envolve fatores subjetivos da estratégia eleitoral e que a mera comparação com médias de mercado não basta para classificá-los como irregulares. Assim, afasto a alegação de irregularidade. Especificamente quanto à alegação de que a nota fiscal referente à contratação de Marina Vieira Viana se refere ao gerenciamento de redes sociais, sem a indicação das plataformas geridas, tratando-se, portanto, de informação genérica, destaco que o gasto foi comprovado mediante documento fiscal idôneo, por meio do qual é possível aferir minimamente os serviços prestados. Ademais, o pagamento ocorreu por meio da conta bancária registrada no presente processo, o que possibilita o exercício da sindicabilidade sobre o gasto. Assim, aplico a jurisprudência do TSE, que cito e está transcrita aqui para, no voto impresso para todos os julgadores observarem. Então, não vislumbro irregularidade no caso. Por fim, quanto à alegada irregularidade da despesa de R$ 8.000 contra a produção de jingles, vinhetas e slogans, por considerá-la muito acima da média, registro tratar-se outra vez de baixas de recursos estimáveis. Quem efetivamente contratou o serviço foi a direção estadual do MDB, que fez a doação para o candidato ora recorrido. Nesse sentido, a aferição de eventual violação de princípio da Constituição ou de dispêndio legal quanto ao valor de mercado deve ser analisada na origem, por ocasião do julgamento das contas dessa agremiação. Afasto essa alegação. Ante o exposto, nego o provimento ao recurso eleitoral. É como voto, senhor presidente. Foco na parte central da mesa, com a palavra do Carmo Antônio. Juíza Tina Souza. Com o relator, presidente. Luiz Normandi Souza. Eu também voto com o relator. Luiz Rivaldo Valente. Presidente, também acompanho o relator. Luiz Agostinho Silvério. Acompanho o relator, senhor presidente. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu dos recursos e no mérito do recurso, né? E no mérito negou-lhe provimento nos termos do voto do juiz relator. O número 5º da pauta é o recurso eleitoral na Foco nas imagens do Carmo Antônio. 622.4. É de Macapá, o relator é o juiz Rivaldo Valente, recorrente é Coligação Macapá da Esperança, recorrido Antônio Paulo de Oliveira Furlan. E também Mário Rocha de Matos Neto e Coligação Trabalhando pelo Povo. Atuarão como vogais juízes Agostinho Silvério, Anselmo Gonçalves, a juíza Tina Souza e o juiz Normandi Souza. O ilustre relator está com a palavra. Imagem ampla do plenário. Obrigado, presidente. Senhor presidente, eminente pares, doutora procuradora regional, trata-se de recurso eleitoral Em ambiente virtual, juiz Rivaldo Valente. Contra a sentença proferida pelo juízo da segunda zona eleitoral, que julgou improcedente representação por propaganda eleitoral irregular na internet, referente à veiculação de imagens em bens públicos em perfil do Instagram. Na barra de online frio 5. Recurso eleitoral na representação. Número do processo 0600-122-28.2024. Propaganda eleitoral irregular. Origem Macapá / P. Relator juiz Rivaldo Valente. Público em propaganda veiculada no perfil do primeiro recorrido configurou conduta vedada em afronta à legislação eleitoral. Razões pleiteia o reconhecimento, o conhecimento e o provimento do presente recurso para fim de aplicação das sanções cabíveis. Os recorridos apresentaram contra-razões, arguindo a regularidade da propaganda e a inexistência de elementos que justificassem a reforma da decisão. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, sobre o fundamento de que o término das eleições e a consequente diplomação dos eleitos acarretam a perda superveniente do interesse recursal. É o relatório, senhor presidente.
Foco na parte central da mesa. A pedido de sustentação oral, com a palavra o doutor Flávio Rogério dos Santos Nóbrega. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, eminente relator. Em ambiente virtual, o advogado Flávio Nóbrega. Ele é negro de pele clara, tem cabelos curtíssimos, castanho escuro, olhos emendados castanho escuro, sobrancelha bem desenhada, nariz afilado, barba descanoada, curtíssima castanho escuro e traje toga preta. Ou ainda em outros estabelecimentos públicos, com paralisia de suas atividades, ou ainda qualquer tipo de encenação, excelências. Tampouco se tratou de local privado a outras pessoas, ao acesso de outras pessoas. Portanto, não há de se falar propaganda irregular perpetrado pelo órgão recorrido, nos termos do artigo 37, lei número 504/97, cumulado com o artigo 19 da resolução TSE 23.610/19, razão pela qual pugnamos pelo provimento recursal, excelência, nesses termos. Obrigado. Representante do Ministério Público, está com a palavra. Foco na parte central da mesa. Reitero os termos do parecer, senhor presidente. O relator pode prosseguir. Senhor presidente, eminente pares, inicialmente... Em ambiente virtual, o juiz Rivaldo Valente. Citação, perda de objeto em razão do término das eleições, não é o caso dos autos, visto que a representação eleitoral, ora sob análise, também tem por objeto a sanção pecuniária, isto é, aplicação de multa, e não somente a retirada da propaganda irregular, razão pela qual há de se reconhecer a persistência do interesse jurídico. O entendimento, aliás, está em consonância ao que já foi repisado pela jurisprudência recente do TSE, no sentido de que não há perda de objeto quando a demanda proposta possui como objeto sanção pecuniária. Tá? A representação onde foi julgada pelo ministro relator Floriano de Azevedo em 6/6/2024. Assim sendo, senhor presidente, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido. Algum voto divergente? Não havendo, pode prosseguir, excelência. Senhor presidente, a sentença, ao julgar improcedente a representação, consignou que permanece na tela o juiz Rivaldo Valente. Em perfil privado sobre atos, programas, obras e serviços realizados pelos órgãos públicos, inclusive para fins de promoção pessoal, se inexistente de qualquer dispêndio de recursos públicos para a produção da peça publicitária veiculada no perfil privado, o que é o caso dos autos. A respeito dessa temática, senhor presidente, impede-se salientar que é pacífico na jurisprudência do TSE o entendimento de que, abre aspas, a veiculação de postagem e promoção pessoal do gestor público com exaltação de programas, obras e serviços está abarcada pela liberdade de expressão, não inserido na vedação do artigo 73, inciso 6, letra B, da Lei Eleitoral, que proíbe, nos 3 meses que antecedem o pleito, a publicidade institucional autorizada pelo agente público e custeada com recurso público. Fecha aspas. Além do mais, senhor presidente, a jurisprudência do TSE, ela encontra pacificada no sentido que, quanto à utilização de imóveis públicos como cenário para a propaganda eleitoral, entende-se que é lícita desde que atendido os seguintes requisitos. Item 1, o local das filmagens seja de livre acesso a qualquer pessoa. 2, o uso das dependências seja franqueado aos demais candidatos. 3, o serviço não seja interrompido em razão das filmagens. 4, o uso se restringe à captação de imagens, sem interação direta entre servidores e usuários do serviço, que foi o entendimento de um julgado da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, em 26 de agosto de 2020. Assim, é o caso de verificar se há nos autos comprovação de que os recorridos desatenderam um dos requisitos apontados, considerar ilícita a utilização do imóvel público como cenário para a propaganda eleitoral.
Analisando o vídeo carreado nos autos, senhor presidente, produzido pelo Centro de Educação Infantil, o Pequeno Príncipe, não vislumbro indícios de que os recorridos tenham infringido qualquer um dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência para que a captação de imagens de prédio público em propaganda eleitoral seja considerada ilícita. As parcas provas constantes nos autos denotam a simples captação de imagem dentro do horário do expediente, em local não restrito, não se verificando a existência de encenação ou utilização de servidores públicos, tampouco a interação entre usuários do bem público. Diante disso, senhor presidente, eu vejo que não há provas de que houve favorecimento indevido ou de transgressão de um dos requisitos elegidos pela jurisprudência da Corte Eleitoral Superior para licitude de utilização de bens públicos na propaganda eleitoral. Acertada, portanto, a decisão de origem, ao qual não merece reparo, senhor presidente. Diante disso, voto pelo desprovimento do recurso. É como voto. Foco na parte central da mesa. Juiz Agostinho Silvério. Acompanho o relator, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves. Também acompanho o relator. Juíza Tina Souza. Com o relator, presidente. Juiz Normande Souza. Eu também acompanho, excelência. Decisão: o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso no mérito, negou-lhe provimento dos termos do voto do juiz relator. Não há outro Foco no desembargador Carmo Antônio. E, em razão disso, declaro encerrada a sessão judiciária. Amanhã nós temos sessão, Milene. Eu estarei em viagem oficial, parece-me que o desembargador Agostinho Silvério também estará. Então, nós já convocamos os juízes. Imagem ampla do plenário, com a palavra do desembargador Carmo Antônio. Para que eles presidam a sessão, tá certo? É isso, né, corregedor? Pedir aqui ao nosso substituto que presida a sessão, porque nós não teremos condição de participar dela. Ok. E eu também já avisei a secretaria, vai convocar o doutor Carlos Fernando, né? Ok. De manhã, excepcionalmente. Correto. Então, eu agradecendo a presença de todos, me despeço, declarando encerrada essa sessão. Sequência de imagem do plenário, Tribunal Regional Eleitoral Amapá e seus magistrados.